Bom dia, vindo aqui para compartilhar mais uma devocional com vocês. Como eu disse, não vai ser coisa recorrente, porque nem tudo que a gente ouve nesse momento devocional é para compartilhar. Mas toda vez que eu sinto que eu posso compartilhar algo que edifique você, eu vou vir aqui e vou compartilhar. Enfim, Provérbios 14:10 diz: Cada coração conhece sua própria amargura e ninguém pode compartilhar de toda sua alegria. Isso fala dos limites de acesso que nós temos ao coração do outro. Ninguém dá conta de expressar todos os seus sentimentos, e quando ele fala de amargura à alegria, e tudo que vai nesse espectro aí, que está no meio disso tudo. Dar conta do que vai no coração do outro, dar conta de acessar, de saber, de tocar, uma palavra que é muito usada, o coração do outro nesse sentido, é coisa muito difícil. É difícil até para a gente mesmo. Muitas vezes nós não sabemos lidar com esses sentimentos de tristeza à alegria que nossa alma experimenta. Só que é curioso que aí eu continuei a leitura e toda vez é assim que eu faço. Então esse versículo me chamou a atenção, eu venho e anoto. Muitas vezes o meu caderno aqui, onde eu tomo as minhas notas sobre a minha devocional, eu simplesmente escrevo o versículo, ponto. Ele comunicou alguma coisa para mim que nem sempre eu dou conta de vir aqui expressar. E aí eu tinha escrito o versículo porque ele me chamou a atenção. E aí eu segui, e aí Provérbios 15:11 diz: A morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. Então, um verso diz que o coração aquilo que vai dentro de você, no máximo, só você dá conta, só você conhece. E aí o texto seguinte diz que nada fica escondido. Esse morte e destruição é o Seol e o Abaddon, que são sinônimos de morte, como coisa oculta. Nem a morte é coisa oculta para Deus. Não há nada que Deus não saiba, muito menos sobre o coração humano. Então, aqui a gente vê que nada fica oculto, que o nosso coração diante de Deus está desnudo. Se por um lado há limites para que eu saiba traduzir, para que eu acesse e para que outro acesse o que vai dentro de mim, não para Deus. Nem a morte, coisa que sabemos tão pouco sobre ela, coisa obscura, muito menos o coração humano está oculto diante de Deus como coisa que ele não possa tocar. E aí, eu comecei a fazer o link e a pensar sobre isso, sobre a forma como Deus acessa o nosso coração, na forma como nós estamos desnudos diante dele, e a forma, o meio desse desnudar ser o nosso relacionamento com Deus, a forma como ele acessa nossos sentimentos mais profundos. O Osmar Ludovico diz que o mandamento 0 é ouvir. Ouvir demanda silêncio. Por que eu estou falando de silêncio? Porque para a gente se dar conta do que vai aqui dentro, fazer, ir para esse lugar onde o que vai aqui dentro é traduzido para nós, através do Espírito de Deus, que habita em nós, aquela comunicação onde o Espírito de Deus fala diretamente com o meu espírito. Demanda silêncio, demanda a gente dar atenção. Por isso que eu rodo, eu faço esses movimentos todos que eu faço aqui, estudo da palavra no Sermão do Sermão do Monte no podcast, Oséias no YouTube. Quem acompanha sabe que eu sempre passo por esse lugar de tempo devocional, tempo de escuta, tempo de silêncio, tempo de permitir que o Espírito de Deus fale com o nosso espírito. E aí é claro que eu vou compartilhar com vocês um testemunho a respeito disso, que eu acho que isso ajuda a gente a ter empatia, O que eu vou traduzir é coisa que você já sentiu.
E aí você de repente fala, poxa, é sobre isso que eu preciso parar e escutar Deus, é sobre isso que eu preciso construir com Deus, né? E aí recentemente eu estava conversando com uma amiga e nessa conversa eu falei de forma muito leve e natural, porque naquele momento para mim foi muito leve e natural, mas depois aquilo ficou reverberando de outra forma dentro de mim. Então eu estava falando com ela, enfim, vou aqui, né, desnudar alguns sentimentos meus, de que eu achava, né, de que para os meus filhos teria sido melhor se o pai tivesse ficado vivo. Preste atenção no raciocínio. Não é que eu ache que meus filhos não me amem, é, nem que eles desejariam fazer essa escolha, porque eu sei que não. Nenhum filho quer fazer essa escolha. Eu sei porque eu já tive que fazer. Eu lembro perfeitamente todo o processo que eu passei quando eu escolhi, né, depois de um tempo da separação dos meus pais, que eu iria ficar com meu pai. É um processo muito difícil, muito doloroso, de tomada de decisão, de você sair, na época eu vivia com a minha tia, de você sair, né, muito nova, tomar uma decisão nesse sentido. Filho nenhum quer fazer essa escolha, porque essa escolha parece estar associada com eu amo mais ou menos, e quando não é, né? Então, mas eu cresci com um sentimento de rejeição muito grande por causa desse histórico familiar. E naquela hora eu falei como coisa assim, poxa, para os meus filhos teria, eu sei que para os meus filhos teria sido muito melhor o pai vivo do que eu, se a gente pudesse ter escolhido. Você vê que é uma frase perversa, né? Que eu lancei assim como coisa muito comum num papo de praia, né? Que a gente estava ali conversando. Só que aquilo, como eu disse, ficou reverberando de outra forma. E como é que isso começou a formular, né? Como é que esse sentimento começou a formular dentro de mim? Meus pais não me escolheram, esse sentimento de rejeição que eu falei, por causa de todo um histórico que quem me acompanha por aqui, diversas vezes eu compartilho desse histórico familiar. Meus pais não me escolheram, meus filhos não me escolheriam. Quem me escolheu, que foi o meu marido, já está morto, quem me escolheria? Um sentimento assim de rejeição, de abandono. Por que eu estou compartilhando isso? Porque eu sei que tem dias que você sente dessa forma. Todos nós temos dias assim, porque a vida aquela, né, aquela tríade que a gente costuma falar, ela é curta, dura e incerta. A gente é levado por pressões, né, a se sentir sozinho, isolado, como se a gente estivesse desconectado no mundo, como se a gente fosse um nada. Você já teve dias assim, eu tenho certeza. E isso ficou reverberando. Ninguém me escolheria, ninguém me escolheria. E aí eu estava no quintal, cuidando ali de planta, de jardim. E esse sentimento veio, caramba, ninguém me escolheria. Um sentimento perverso, seta, né? Quando a gente fala de setas demoníacas, são esses pensamentos malignos, terríveis que vêm sobre nós, que vêm de dentro de nós, né? De coisas mal formuladas dentro da gente, mal resolvidas, né? E aí o Espírito veio dessa forma que só o Espírito de Deus se comunica com o espírito humano e falou: como assim ninguém te escolheria? Eu te escolhi. A palavra escolher, eu creio na predestinação, e essa palavra escolher veio com um peso muito forte naquele momento. Então, é o espírito acessando um lugar que só o espírito pode acessar. É lá o secreto, é o íntimo, mas eu te escolhi. Escolhi, palavra importante nessa doutrina da fé, né? Sabermos que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, antes de eu nascer, eu já fui escolhida. Não interessa a história que eu vivi aqui, não interessa que ainda que eu não tivesse sido escolhida por absolutamente ninguém, Deus me escolheu. Isso, gente, processo terapêutico nenhum consegue fazer. Preste atenção. A terapia é coisa muito importante. É meio que Deus usa para trazer luz e direção.
para nos fazer ver coisas que a gente não está percebendo, coisas com as quais a gente não quer lidar muitas vezes, mas esse toque lá no nosso íntimo, o Espírito de Deus falando no nosso espírito, eu te escolhi, é um tipo de cura totalmente diferente. Isso a terapia não dá conta. E aí, então, essa gama de sentimentos que a gente lida, que vai dar amargura, alegria, e é ali no meu quintal, aqui na frente, eu falei, Senhor, o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. E aí a alegria também que eu experimentei, de me dar conta dessa segurança, é difícil de eu descrever aqui para vocês. Que o Espírito traduza para vocês o que é sair desse lugar de se sentir totalmente amargurado, rejeitado, para um lugar onde Deus te fala, mas eu te escolhi. Aí eu lembrei, né, do marido de Ana. Essa é uma frase que vem muito no meu ouvido, muito. O marido de Ana falando para ela, mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Eu sou muito Deus falando isso para mim, mas eu não sou melhor para você do que marido, do que filho, do que amigo, do que qualquer coisa, né, que a gente possa buscar essa satisfação dos nossos anseios mais íntimos. Só que isso, gente, demanda tempo. Por isso que eu falo que eu rodo e caio aqui. De novo chamando você a não deixar de fazer o seu tempo devocional, a não deixar de desenvolver esse relacionamento com Deus no silêncio, no secreto, quando você fecha ali a porta do teu quarto, ou não, no jardim cuidando de planta. Enfim, a gente precisa da escuta. De novo, né? O mandamento 0 é ouça, ó Israel, dê atenção ao que Deus fala. Mas para ouvir o que Deus tem para falar com a gente precisa de tempo, a gente precisa desenvolver relacionamento. Por isso que no podcast dessa semana do Sermão do Monte eu falei o que é a boa vida. A boa vida é esse relacionamento com Deus, onde tudo se ajusta, onde a gente encontra o nosso lugar no mundo, a nossa razão de ser, no meio dessa doideira que é a vida. Eu tinha mais coisas para compartilhar, mas vai ficar grande. Eu vou encerrar com um trechinho da imitação de Cristo que fala: fecha atrás de ti a porta e chama teu Jesus amado. Fecha-te com ele em tua cela, porque tanta paz em outra parte não acharás. Se não tivesse saído e escutado os rumores do mundo, melhor terias conservado a santa paz. Enquanto folgares de ouvir novidades, terás de sofrer desassossego do coração. Veja bem como é que você gasta o seu tempo, como você distribui. Eu amei essa frase aqui, ó. Enquanto folgares, enquanto você tiver prazer de ouvir novidades, celular o tempo todo, né, vindo com informação sobre a gente, terás de sofrer desassossego do coração. Mais vale o tempo que você gasta em silêncio, desenvolvendo esse relacionamento com Deus, onde Ele desnuda para você os sentimentos que você tem, que você mesmo não dá conta, mais paz você experimenta. Gente, um bom dia, que essa palavra possa de alguma forma levar você para esse lugar de buscar essa intimidade com o nosso Deus, esse relacionamento que é a essência da nossa vida. Bom dia para vocês.